Fala galera, bem-vindo aí ao vídeo do Vascaínos por Amor para falar um pouco do pós-jogo, né? Vasco, de Cruzeiro e Vasco, e como a galera já sabe, a demissão do Carille. Rapaz, não sou contra a demissão do Carille, mas assim, a diretoria do Vasco, os caras estão mais perdidos que em cego e tiroteio, né? Tudo bem, o Vasco, vamos lá, vem de 4 jogos sem vencer. Nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas sem fazer gols, 3 jogos sem fazer gols. O Vasco empatou com o Flamengo, empatou com o Lanús e perdeu hoje, né? Em 3 jogos levou 1 gol e em 3 jogos não fez nenhum gol. Mas assim, o que me deixa mais impressionado se você apagar tudo que o Carille fez nesse campeonato, hoje foi o melhor jogo do Vasco. Tanto que o goleiro Cássio foi o melhor goleiro, o melhor jogador em campo, saiu chorando, agradecendo a partida que ele fez. Aí eu peguei aqui rapidamente os números do jogo. O Cruzeiro teve 43% de posse de bola, o Vasco 57%. O Vasco teve 15 finalizações, 6 no gol. O Cruzeiro teve 12 finalizações e apenas 4 no gol. Então assim, se tivesse, o Vasco merecia pelo menos ter empatado o jogo. Então demonstra uma falta tão grande de conhecimento, de estrutura para tomar conta de um departamento de futebol tão grande como é o Vasco, que no jogo que o Vasco jogou melhor, o cara é mandado embora. Tudo bem, será que pesou 3 derrotas seguidas fora de casa? O Vasco perdeu do Corinthians fora de casa, o Vasco perdeu para o Ceará fora de casa e o Vasco perdeu hoje do Cruzeiro. Mas o que mais me assusta é isso. Agora, já foi o Carille, foi embora, o Felipe vai assumir, né, nos próximos jogos, aí, até que o Vasco consiga um treinador. Espero que em breve. Mas vamos lá, pessoal. O que o mercado traz para a gente hoje? Fernando Diniz, Pedro Caixinha, o que isso pode mudar? O que vai fazer o Vasco evoluir em termos de novo treinador? Eu não vejo ninguém, eu não consigo enxergar ou imaginar ou lembrar de alguém. Se vocês lembrarem, vocês podem comentar aí colocar nos comentários. Mas, assim, o pessoal pode até me dar pancada aí no chat, nos comentários, dizendo que eu sou doido, que não era para mandar o Carille embora. Então, eu concordo que teria que ser mandado embora, mas os caras estão tão perdidos que eles mandaram o cara embora no melhor jogo. Eu duvido que hoje o Carille saiu do jogo pensando assim, pô, vou ser mandado embora. Tive mais finalizações que o adversário. Tive mais posse de bola do que o adversário. O goleiro adversário salvou o time. E eu sou mandado embora? O culpado não são os jogadores que perderam os gols? O culpado não seria mais uma vez o Vitor Luiz, que deu aquele mole e o cara passou nas costas dele para fazer o cruzamento e saiu o gol? Acho que foi o Paulo Henrique. Agora não me lembro qual foi o lateral ali que deu mole e o cara cruzou e o outro fez o gol sozinho também, com uma falha do lateral. Eu acho que era o Paulo Henrique e aqui era o Vitor Luiz, ou vice-versa. Agora também não, a gente está com a cabeça tão quente que o Vasco não vence, que é complicado. Agora, galera, é preocupante a situação do Vasco. O Vasco vai pegar o Palmeiras no próximo jogo em Brasília. Palmeiras vindo de uma derrota em casa. Imagina como que o Abel vai dar um esporro nos caras e os caras vão pegar o Vasco mordido. O Vasco também nunca dá sorte, né, gente? Parece ter uma cabeça de porco lá dentro, enterrado. Porque o Vasco joga... Hoje quer o jogo para o Vasco ganhar, o Vasco perde. Até quando o Vasco joga bem, o Vasco perde. Hoje não teve muita falha. O Léo Jardim fez algumas defesas normais para um jogo fora de casa. É claro que aqueles 15 minutos iniciais do primeiro tempo seria do Cruzeiro. Claro, o Vasco está jogando fora.
O Vasco ainda não tem time para dominar o adversário fora de casa desde o início. Segundo tempo, a mesma coisa. E o Vasco foi controlando o jogo. Fazendo o adendo aí à entrada do Lloyd Augusto. Gostei. Vamos realmente ver se ele estava precisando de se adaptar. Se era o calor, que hoje jogou numa temperatura razoável. Fez um bom jogo, foi no fundo. Tentou jogada individual, tentou mano a mano, foi para cima. Quem sabe a gente possa estar ganhando uma opção. Não podemos perder as esperanças. Eu achei que ele entrou bem no jogo. Também não vou crucificar o cara e falar que o cara não entrou bem pelo passado, pelo histórico recente. Não, hoje ele entrou bem. Na minha opinião, entrou bem no jogo. Agora, Felipe vai assumir, né, para os próximos jogos, como eu já disse. E o mercado tá ruim de opção, gente. Só veio na minha cabeça Fernando Diniz e Pedro Caixinha. Ramon Dias, né? E aí, Ramon Dias, será que volta? Não vai barrar? Ele já falou aí, já deu várias declarações que não pega mais time que vai brigar para rebaixamento, que está no sufoco. E hoje o Vasco é 11º colocado. Estamos mais perto do Z4 do que do G4. Se eu não me engano, o Grêmio está no rebaixamento, tem 5 pontos, o Vasco tem 7. E a sequência aí, a gente pega o Palmeiras, falando de brasileiro, Palmeiras fora, depois Vitória fora. E você ficar 3 jogos no brasileiro sem vencer, o Vasco já está a 2, né? Sem vencer a 2 jogos. Na verdade, o Vasco está a 4 jogos sem vencer no brasileiro. Acho que foi o Corinthians, não sei se o Corinthians foi depois ou antes do Sport, agora me fugiu da memória. Mas a coisa está complicada. O Vasco deixa até a gente sem memória. Galera, deixa aí no comentário quem você acha que seria bom para assumir o time. O Felipe vai tocar por enquanto. Pelo menos o Pedrinho veio a público e disse que a culpa não é só do treinador, que a culpa é de todos. Então, se a culpa é de todos, tudo está errado. Espero que eles tenham tranquilidade para botar a casa em ordem, que o Vasco possa voltar a vencer, porque quando entra nesse viés de até jogando bem você perde, a gente se preocupa com o futuro. Porque o normal é você jogar bem e ganhar. Quando você joga bem e perde, e hoje era um jogo fundamental que vencesse. Porque quanto Palmeiras e quanto Vitória são jogos dificílimos. Se o Vasco não fizer pelo menos 3 pontos nesses jogos, a chance do Vasco terminar a rodada depois do jogo contra o Vitória na zona do rebaixamento é muito grande. Então, galera, vou ficando por aqui. Peço se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. E um bom final de domingo a todos, apesar da derrota. Pelo menos tem muita gente que vai estar se sentindo aliviado pela derrota do Carille, né? É um alento, mas vamos ver o que vem pela frente aí. Na minha opinião, se vier Fernando Diniz, eu vou ficar mais preocupado do que eu estou hoje. Galera, um abraço.